Este primeiro domingo do mês de fevereiro, estivemos no domingo de sol aqui, nesta manhã, na Igreja Luterana de Rio Negro. Queremos saudar a vocês aqui presentes no culto, de forma presencial, e também as pessoas que estarão acompanhando a filmagem, a postagem, estarão acompanhando a filmagem, a postagem do culto. O pessoal regulou o volume atrás, a mesa, aqui está ligado, não sei se lá. Está chegando o novo volume? Agora sim. Então queremos saudar a vocês presentes no culto aqui nesta manhã, como também as pessoas que estarão acompanhando e compartilhando o culto no canal da comunidade, no YouTube. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja aqui presente conosco, nos consolando, nos ensinando, nos encorajando na caminhada da fé. Hoje é culto com Santa Ceia, como acontece nas 3 comunidades, no primeiro final de semana de cada mês. Ontem tivemos culto com Santa Ceia na Vila Nova, hoje pela manhã aqui, e hoje à noite teremos culto com Santa Ceia lá na comunidade de Itaiópolis. E aqui nos reunimos então em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de saudar a todos vocês com a palavra bíblica lá da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, nós lemos a seguinte palavra: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9: se confessamos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a prática de injustiça. Confiantes neste amor, nesta misericórdia, nesta oferta de perdão de Deus, que vamos nos ocupar neste culto com o tema: vamos perdoar ou vamos atirar pedras? Vamos perdoar ou vamos atirar pedras? Baseado no Evangelho de João, no capítulo 8, fará parte também das leituras bíblicas depois. Convido para cantarmos o hino de louvor a Deus do nosso inário, que tem acesso ao inário nos bancos, e no 21. Compartilhe os avisos hoje. Bom dia, querida comunidade. Bom dia, está ligado? Sim. Hoje, culto de 6 de 2 de 2022, teremos a Santa Ceia. A oferta para esse domingo é local, direcionada aos ministérios da comunidade. A oferta extra do próximo domingo
é a nível sinodal, direcionado aos trabalhos com a juventude sinodal. O curso de pós-graduação de revitalização de comunidades vai iniciar dia 26 de março. Lembramos que era para começar em fevereiro, foi prorrogado então por mais um mês. Dia 26 de março. As inscrições ainda podem ser feitas no site da PLT até o dia do curso. Os encontros ocorrem aos sábados, uma vez ao mês, nos seguintes horários: das 8h30 às 12h15 e depois, à tarde, das 13h45 até as 17 horas. Aproveite essa oportunidade, faça sua inscrição. Estão abertas as inscrições para o ensino confirmatório. Os adolescentes que completam 12 anos até o final do ano devem comparecer na secretaria durante a semana, munido da certidão de nascimento, de batismo e identidade para realizar a inscrição. Para aqueles que desejarem efetuar o pagamento do dízimo através do sistema Pix, podem utilizar o CNPJ da comunidade como chave de acesso. Na mesa de saída, lá na porta, então há envelopes e a gente tem esses cartões com o CNPJ. No dia 10, próxima quinta-feira, às 19h30, teremos a primeira reunião do presbitério. Então a gente convida todos aqueles que fazem parte do presbitério, mas também esse convite é aberto para a comunidade. Às vezes as pessoas gostariam de saber como que funciona a reunião do presbitério, o que é tratado, o que é resolvido. Todos são convidados, a reunião é aberta. Se você faz parte de um outro ministério, da UASE, do coral, e se tem interesse, venha, participe, contribua com opiniões, pode dar opinião, né? Então é importante que mais pessoas se enganjem, né, nesse trabalho do ministério. Quinta-feira, 19h30, primeira reunião do ano do presbitério, então. As atividades do grupo de UASE da paróquia recomeçam na primeira semana de março, dia 4, com o culto do Dia Mundial da Oração, às 14h30 na Vila Nova. Então, UASE, 4 de março, 14h30 na Vila Nova. São esses avisos. Obrigado, Antônio. Ainda temos disponíveis alguns exemplares do Orando em Família para esse ano de 2022, uma meditação para cada dia, e também alguns exemplares do Castelo Forte. O preço continua o mesmo, nos últimos 3 anos o preço continua o mesmo, R$20 cada exemplar, e com isso cada família, ou mesmo cada pessoa, poderá ter um livro de meditações para acompanhar o plano de leituras bíblicas e as meditações, né, para cada dia. Cada semana é um escritor diferente que escreve no Orando em Família. A última correspondência do pastor sinodal informa sobre o curso, que vale como curso de extensão para quem não tem alguma faculdade, diploma de curso de extensão, com carimbo do MEC, e vale também como curso de pós-graduação para quem tem alguma faculdade, seja qual for. Então a informação é a seguinte: o custo real seria R$140 cada etapa do curso, né, um sábado por mês, com os professores da Faculdade Luterana de Teologia. Tem também professor de Blumenau, tem também professor também, né, que vem da área de comunicação, internet, mídias sociais. Então são vários temas também da atualidade nesse curso. E quem for inscrito na Igreja Luterana, seja qual for a comunidade, seja qual for a paróquia, vai ter 50% de desconto. Então as pessoas que se inscreverem, né, que são participantes, integrantes da nossa igreja, vão pagar R$70 a mensalidade e não 140, que seria o preço total. Então pensa com carinho na possibilidade do aprendizado maior na área da liderança e vários temas bíblicos importantes e temas relevantes da atualidade, né, que serão abordados neste curso, todos eles professores com mestrado, doutorado, com várias especializações. Seria esse, então, uma informação mais detalhada sobre o custo, né, do curso e cada mensalidade. Nós queremos convidar a comunidade para cantarmos um hino de louvor a Deus, hino 129. Antes das leituras bíblicas, convido para cantarmos o hino 129. O hino nos convida, a partir do Salmo, a elevar os nossos olhos para os montes e nos perguntar de onde nos virá o socorro, de onde nos virá a ajuda. O nosso socorro vem de Deus, o Senhor, que fez os céus e a terra, com base, né, no Salmo 121. Então, hino 129.
seminário. Ele vai namorar 2 décadas, né? Para perdendo metade deles. Mas que bom que vocês estão compartilhando também os novos. A comunidade vai aprender esses belos hinos aí baseados nos salmos. Convido a vir à frente as pessoas que estarão cooperando aqui na frente, quem está cooperando com as leituras bíblicas, podem chegando aqui mais próximo aqui do microfone. Primeira leitura escolhida para o culto, dentro do tema deste culto, sobre o tema do perdão, Salmo 103. Salmo 103, versículos 1 até o 10. Quem puder ficar de pé durante a leitura da palavra, convido para que fiquemos de pé. Salmo 103. Nas Bíblias, página 825. A misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Até aqui, então, essa leitura do Salmo 103, que nos lembra da oferta de perdão, da misericórdia de Deus para conosco. E outro texto agora do Evangelho, João capítulo 8, que fala também do perdão que Jesus oferta para todos aqueles que acolhem o Evangelho no seu coração. João capítulo 8, versículos 1 até o 11. João capítulo 8, a partir do versículo 1. A Bíblia dos Bancos, a página 1401. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui. Obrigado. Bem-aventurados aqueles que ouvem e creem na palavra de Deus, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bem-aventurado todo aquele, toda aquela que acolhe a oferta de perdão e salvação que Cristo nos ofereceu na cruz. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, o Salmo 103, que nos lembra que Tu és um Deus de misericórdia e que oferta ao Teu povo perdão e salvação.
possamos crer, Senhor, acolher e receber esta oferta, e ao mesmo tempo viver a partir dela. Obrigado por aquilo que recebemos também, o ensino de Jesus, em João capítulo 8, onde somos chamados a olhar para o nosso coração, a nossa consciência, e nos perguntar quem de nós não tem pecado e se acha no direito de atirar pedras. Assim oramos e assim pedimos que a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, continue transformando nossas mentes e corações. Senhor Jesus, em Teu nome que oramos. Amém. A comunidade pode assentar-se e vamos cantar o próximo hino. Está bem dentro da temática desse culto, hino 49. Antes da pregação da palavra, convido a comunidade para cantarmos o hino 49, que está bem dentro da temática do nosso culto e da temática da pregação. Estimados irmãos, estimadas irmãs aqui reunidos no culto, na Igreja de Rio Negro, também irmãos e irmãs que nos acompanham depois, a postagem do culto no YouTube. O tema desta pregação é uma pergunta, e esta pergunta tem a ver com uma das áreas mais difíceis da vida cristã, que é a prática do perdão. Você acha que praticar perdão é fácil? É uma das coisas mais difíceis da vida cristã e dos relacionamentos entre as pessoas. Por isso a pergunta da mensagem deste culto é a pergunta: vamos perdoar ou vamos atirar pedras? É a mesma pergunta que Jesus fez naquele contexto onde foi trazida a mulher adúltera para ser julgada e ser decretado que ela fosse apedrejada. Vamos perdoar ou vamos atirar pedras? E uma ilustração que nos introduz no tema tem tudo a ver com a nossa postura, com a nossa reação com relação ao desafio da prática do perdão. Um livro, uma peça teatral já antiga, relata a história de conflito de uma família. E nesta peça conta-se a história de uma família afro-americana, família de condição humilde, que vivia na periferia, lá no Harlem, então mostrado em filmes, sobre a marginalidade, a pobreza, a periferia. E esta família então acabou recebendo, como seguro de vida do pai que veio a falecer depois de muitos anos de trabalho. Aquele pai, aquele operário veio a falecer, o funcionário, e a família então teve acesso a $50 mil de seguro de vida do pai. Hoje $50 mil, logicamente o custo das coisas naquela época era bem menor do que hoje em dia, mas se fôssemos comparar $50 mil hoje seria quanto, mais ou menos? Os matemáticos aqui entre nós?
daria mais de 250 mil reais. Esse era o seguro que a família iria recebeu. E aí começou o debate sobre a expectativa de cada um da família sobre como usar esse valor em benefício da família. A mãe da família, a viúva, sempre sonhara em sair daquele bairro de periferia, aquele bairro perigoso, violento, e quem sabe comprar uma casinha, uma chácara ali por perto da cidade, onde pudesse cultivar suas flores, sua horta, seu jardim e viver uma vida mais tranquila. Já a filha mais moça, muito estudiosa, muito dedicada nos estudos, e imaginava que esse dinheiro poderia ser usado para dar início à sua faculdade de medicina, que era o grande sonho dela, estudar medicina. Já o filho mais velho tinha outra ideia e compartilhou então com a mãe e com a filha que ele gostaria de começar um novo empreendimento em sociedade com um amigo dele. Ele e seu amigo sonhavam em começar um novo empreendimento e deixar de ser empregados, funcionários e ser administradores do seu próprio negócio, e que esse dinheiro seria muito útil para isso. E lá adiante, com o retorno desse investimento, ele poderia dar uma bela casa para sua mãe, ele poderia proporcionar a futura faculdade para a sua irmã. E assim foi feito. Mas aconteceu algo terrível. Eis que o amigo, que seria o sócio desse novo empreendimento, fugiu da cidade, levando os 250 mil reais da família. Agora, aquele senhor, aquele jovem, chega em casa e relata para a mãe e para a sua irmã mais nova o que acontecera, o golpe, o roubo que ele sofreu, a maneira como foi enganado, tristeza, choro, decepção, lágrimas. A irmã reage de forma totalmente revoltada, xingando seu irmão, chamando ele de burro para cima, ele for um burro, um idiota, e que a grande esperança da família de ter uma vida melhor era esse dinheiro, e agora ele confia num amigo e esse amigo roubou o dinheiro e fugiu da cidade. A irmã atira diante do rosto dele, diante da mãe, toda a sorte de crítica, de grosseria que se possa imaginar. Manifesta o seu desprezo em relação à atitude do irmão. Quando a filha para um pouco, cansada de falar, xingar, reclamar, gritar, a mãe aproveita que ela para um pouco para respirar e intervém com o seguinte argumento: filha, pensei que tivesse ensinado a você a amar o seu irmão em toda e qualquer circunstância. A amar o seu irmão em toda e qualquer circunstância. Quero te perguntar, filha, se você está chorando só por ti mesma, ou se você em algum momento lembrou de chorar também por teu irmão. Se você não aprendeu a amar o teu irmão em toda e qualquer situação, você ainda não aprendeu direito o que é amar. Você chorou muito por ti, gritou muito por ti, xingou muito por ti. A pergunta é: você tem consciência do sofrimento, da decepção, da traição que teu irmão sofreu? E como o teu irmão vai carregar durante muitos anos, quem sabe a vida inteira, o sentimento de culpa de ter sido roubado aquele valor tão precioso para melhorar a qualidade de vida da nossa família. Continua a mãe e filha. Devemos amar as pessoas, não apenas quando elas acertam e fazem coisas boas, mas também devemos amar as pessoas quando elas se sentem enganadas, humilhadas, traídas, feridas, porque o teu irmão foi duramente ferido. Eu tento ensinar a vocês dois a amar um ao outro como irmão, como irmã, independente das circunstâncias. Assim é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim é o amor ofertado pelo próprio Deus, por Jesus pregado na cruz. Ele não sacrificou pelo nosso mérito, pelas nossas boas ações,
Ele morreu pelos pecadores, não pelos justos. É o perdão concedido, é a graça merecida, que só pode ser acolhida na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O amor de Deus o Pai, oferecido através do crucificado, seu Filho Jesus, é aquele amor onde sempre resta alguma coisa para amar. Eu gostaria de desafiar você, meu irmão, minha irmã, que eu já estou estudando esse texto há 3, 4 dias, e está me desafiando também a me perguntar sobre a prática do perdão na minha vida. Eu queria te desafiar a continuar com esta frase que a mãe disse para aquela filha: ainda sobrou algo para amar naquela pessoa. Pensa, a pessoa mais difícil de conviver na tua família, a pessoa mais difícil de conviver na tua parentela, a pessoa mais difícil de conviver no ambiente do teu trabalho, a pessoa mais difícil ou mais chata de conviver no âmbito das tuas amizades, a pessoa mais difícil de conviver no âmbito da comunidade da fé, da irmandade da fé. Pensa, e que este pensamento te acompanhe até o final desta pregação. Vamos adiante. Traduzindo em poucas palavras diferentes, João 8, 1 a 11. Diz lá em João 8, capítulo 1: depois que todos foram para casa, no dia anterior, Jesus foi para o Monte das Oliveiras para descansar, para orar, para dormir, afastado da cidade. Frequentemente Jesus ia lá para o Monte das Oliveiras para aquietar-se na presença de Deus Pai e aquietar-se no burburinho da cidade e das pessoas. Pois bem, no dia seguinte, bem cedo, Jesus voltou ao templo. Ora, se ele voltou, ele costumava ir pregar no templo, no pátio do templo. Todo o povo se reunia à sua volta, e ele, Jesus, ensinava a todos. Nisto apareceram alguns escribas e fariseus, e trouxeram na presença de Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério, e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos, de pé no meio de todo aquele povo, a mulher flagrada em adultério. Disseram-lhe: mestre, esta mulher fora apanhada em flagrante adultério, e de acordo com a lei de Moisés, a lei que Moisés nos deu, tais mulheres devem ser mortas, apedrejadas até a morte. Tu, pois, mestre, o que dizes sobre isso? Eles não fizeram esta pergunta para aprender alguma coisa, eles fizeram esta pergunta para colocar Jesus à prova. Se ele concordasse em apedrejar a mulher, ele estaria agindo com crueldade. Ele pregava o amor ao inimigo, o amor ao próximo, o amor a todos, a misericórdia para com todos. E se ele negasse que a mulher estava em pecado, ele seria acusado por eles, escribas e fariseus, de que ele não estava respeitando aquilo que a Bíblia define como pecado. Interessante como Jesus reage a este colocar ele na parede. Como insistissem na pergunta, para experimentar Jesus fora feita a pergunta, versículo 6. Como reagiu Jesus? Jesus se curvou e começou a escrever com o dedo no chão. Se curvou e começou a escrever com o dedo no chão. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher. Quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. Depois curvou-se outra vez e continuou a escrever com o dedo no chão. Ouvindo isto,
todos começaram a se retirar. Os escribas e fariseus começaram a se retirar, um por um, começando pelos mais velhos e terminando pelos mais novos. Ficaram Jesus e a mulher ali no meio, no lugar onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou a ela: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Eu gostaria de aprofundar com vocês esta história, este encontro de Jesus com os escribas e fariseus, com o povo e com a mulher adúltera, pegada em flagrante adultério. A primeira coisa que nos chama a atenção é que Jesus buscava um lugar de descanso e de oração à noite, e no dia seguinte voltava para pregar no pátio do templo, e lá as multidões se aproximavam para aprender do ensino do Evangelho, do ensino de Jesus. Pois bem, naquela manhã foi algo diferente. Percebam vocês que, mesmo lendo todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esta história e esse ensinamento é registrado unicamente no Evangelho de João, capítulo 8. Os demais evangelhos não mencionam essa história. Me chamou mais atenção ainda, nós temos uma coleção de comentários bíblicos na SLB, de aprofundamento de textos bíblicos, e já estamos agora na edição ano 46 da edição desta seleção de textos bíblicos escritos por professores, mestres, doutores em teologia, pastores, estudiosos da Bíblia. Apareceu uma única vez em 46 anos esse texto de João, capítulo 8. O que de importante Deus nos tem a ensinar? Jesus nos tem a ensinar através da ação de Jesus aqui nesse contexto. Pois bem, quem trouxe a mulher? Quem trouxe a mulher foram os escribas e fariseus. Escribas, doutores em interpretação do texto bíblico do Antigo Testamento, escribas, teólogos, doutores, fariseus, a liderança religiosa do povo de Israel, muita presença no templo e também na formação religiosa do povo de Israel, também nas sinagogas. Os maiores líderes religiosos trouxeram esta mulher pega em flagrante adultério. Na concepção e no aprendizado que eles tiveram até agora, a mulher pega em adultério aqui no caso, significa que a mulher era casada e cometer adultério. Eles não iriam trazer uma prostituta para ser julgada desta forma. E eles queriam pôr Jesus em teste, eles não precisariam trazer aquela mulher diante de Jesus. Por que a trouxeram? Porque eles queriam perceber que Jesus agiria com contradição para poder acusá-lo, incriminá-lo, levar o relatório lá para as autoridades judaicas e romanas com relação às heresias que Jesus estaria ensinando. Pois bem, lá estão eles, e para humilhar mais ainda a mulher, eles colocam a mulher lá na frente de todos, no meio de todos. Eles são os denunciadores, eles são os juízes, e eles são os carrascos, aquele que denuncia, aquele que investiga, aquele que julga e aqueles que vão tirar as pedras. Se isso te lembrar algum juiz de algum país do mundo, onde se arroga o poder de ser denunciador, investigador, juiz e determinador da penalidade, é mera coincidência. Assim é a arrogância do ser humano. Assim era a arrogância dos escribas e fariseus. Eles vieram para acusar a mulher e para atirar as pedras. Mas muito mais do que isso, eles vieram para colocar Jesus à prova.
para perceber contradição no ensino de Jesus. Percebam vocês a reação de Jesus. Os caras jogaram aquele monte de acusação, eles querem legitimar para matar a mulher da pedrada, ou eles querem dizer que Jesus foi totalmente incoerente. A reação primeira de Jesus foi: Jesus se agachou e começou a escrever no chão. Escrever no chão, escrever no chão. Alguém sabe o que Jesus escreveu no chão? O texto bíblico afirma o que Jesus escreveu no chão? Não, o texto bíblico não afirma. Mas que gerou um grande constrangimento neles, gerou. Porque ao invés dele dar uma resposta direta para eles, ele foi escrever no chão. Alguns dias ele estava escrevendo no chão o pecado dos escribas e fariseus. Bom, é uma hipótese. Ou alguns dias ele estava escrevendo no chão: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Também é outra hipótese. Mas a verdade é que o simples fato de Jesus ignorar a acusação deles e passar a escrever no chão deixou eles pensativos. Mas eles não vão trégu, eles voltam de novo. Qual é a tua resposta para essa situação? O que fazer nessa situação? E aí Jesus, pressionado pela segunda vez, diz a eles o seguinte: olha, pessoal, quem de vocês, escribas e fariseus, não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus voltou a escrever no chão de novo. Silêncio. Todo mundo na expectativa, ele escrevendo no chão. E começaram a se retirar um por um, a começar pelos mais idosos, até saírem fora os mais jovens, escribas e fariseus, acusadores. Às vezes a gente tem que se tornar idoso ou idosa para ter um pouco mais de misericórdia para com as falhas, limitações e pecados das pessoas. A gente, quando é jovem, muito facilmente julga as pessoas, julga situações, condena, atira críticas, atira pedra, atira julgamentos, porque nós não temos ainda a maturidade de uma vida inteira vivida e ter passado por sofrimento na sua família, ter passado por conflitos na sua família, ter passado por sofrimento com relacionamento com pessoas, ter passado por perdas significativas de pessoas amadas na sua família. É mais propenso o julgamento do que a prática da misericórdia. Mas isso vale também para pessoas de idade. Tem pessoas de muita idade que não têm misericórdia também, não manifestam isso nos seus relacionamentos. Mas a tentação é muito maior para os jovens, porque ainda não têm a maturidade do tempo, da experiência de vida, do aprendizado sofrido da vida. Pois bem, fui pastor 10 anos em Joinville, fui pastor quase 10 anos de Joaçaba, na primeira paróquia, 10 anos de Joinville, agora estou aqui há 14 anos. Fui coordenador do Movimento Encontrão, fui professor na teologia em Curitiba durante 4 anos. E sempre de novo, em todos os lugares que trabalhamos, nós lidamos com famílias que estão em situações de conflito. Aconselhamos, oramos. Algumas dessas famílias superaram crises familiares, crises conjugais. Outras não conseguiram superar por um motivo ou outro, até partiram para o divórcio, sofrimento do divórcio. E o que eu percebo em todas as paróquias que eu trabalhei, principalmente nessas 3, foi que sempre de novo, as pessoas que mais julgam são aquelas que nunca passaram por uma situação semelhante. As que mais facilmente julgam são aquelas que nunca passaram por situações semelhantes. Por exemplo, uma vez lá num grande encontrão em Pelotas, fui um dos palestrantes, e o palestrante que falou antes de mim sobre família e casamento, largou um versículo no meio do pessoal, que Deus odeia o divórcio. E aí trabalhou em cima de que Deus rejeita o divórcio, Deus odeia o divórcio, e foi. Quando chegou a minha vez, que era a segunda parte da palestra, eu introduzi o seguinte: olha pessoal, respeito aqui a ênfase do irmão sobre Deus rejeita o divórcio, de fato rejeita, mas tem um outro versículo que tem que ser dito. Deus ama os divorciados. Deus ama
e Deus tem misericórdia com os divorciados. Porque se nós não falarmos esta segunda parte, nós estaremos só debaixo da lei judaica e não do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São duas abordagens diferentes. E muitas pessoas, severos críticos com relação ao divórcio, da família, dos filhos, dos netos, do irmão, da irmã, do cunhado, são muito severos enquanto não bate a crise do divórcio da sua casa, da sua família. E depois que bate, bom, agora eu estou reavaliando esta situação, agora estou vendo esta situação com outros olhos, porque agora eu experimentei um sofrimento que a carrega. A Bíblia deixa com clareza que o maior motivo para o divórcio é o adultério. Isso aí está explícito, até no ensinamento de Jesus. Mas a Bíblia também afirma que há a possibilidade do perdão e da reconciliação, da graça e da misericórdia. Mas nós não podemos esquecer que nós não vivemos só da lei, do atirar as pedras, nós vivemos do Evangelho, do perdão, da misericórdia, do amor e do cuidado com as pessoas em situação de sofrimento. Ao longo de 39 anos de pastorado, acompanhei situações de pessoas em conflito de casamento, não apenas questões de adultério, mas questões onde havia uma opressão psicológica dentro do relacionamento do casal. Opressão psicológica diária dentro do relacionamento do casal. E quando uma mulher vem e desabafa chorando esta situação, o que você diz? Se o casamento é marcado pelo amor e pela fidelidade, onde não há amor, há um sistema de opressão permanente, de opressão, você vai dizer o quê? Aguenta a tua opressão até chegar aos 50 anos de casamento? A decisão sempre é da pessoa. A nossa tarefa como conselheiros é sempre ajudar a interpretar a situação, mas não é decidir em nome de ninguém. E assim vale para essa mulher que pega em adultério. Como Jesus reagiu? Jesus confrontou os escribas e fariseus com a seguinte pergunta. Tem perguntas que incomodam. Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas ele está dizendo de outra forma: quem de vocês tiver pecado, não tem direito de atirar a primeira pedra. Aqui a situação é pedra literal, é juntar a pedra no chão e atirar na mulher. Mas como a sociedade se tornou muito educada, muito civilizada nesses 2000 anos, nós fomos descobrindo outras formas de atirar a pedra. Nós podemos difamar a pessoa, desqualificar a pessoa, falar mal da pessoa, interpretar do nosso jeito a crise daquela pessoa. E aí vem aquela pergunta daquela mãe, a história que deu abertura dessa pregação. Não sobrou nada para amar o teu irmão? Não sobrou nada para você amar diante daquela pessoa que pecou contra ti, que pecou contra mim, que me feriu? Ou sobrou alguma coisa para amar? E com isso, gente, eu queria repartir com vocês um dos livros que mais me tem ajudado nesses últimos tempos, na reflexão sobre o perdão. Anselm Green, um dos maiores escritores da Europa, da Alemanha, mas os livros são lidos no mundo inteiro. Um dos seus muitos livros, estão em qualquer livraria secular. Perdoa a ti mesmo. Perdoa a ti mesmo. Nós temos que aprender a perdoar a nós mesmos, a acolher o perdão de Deus em nossos corações e com isso sermos capacitados para liberar o perdão para as outras pessoas. Um dos textos desse livro do Anselm Green, quem quiser aprofundar o tema do perdão, vale a pena ler esse livro. É um dos melhores que eu já li sobre essa temática do perdão. Ele cita ali um escritor chamado escritora chamada Hildegard von Bingen. E esta escritora afirma lá nos seus livros o seguinte: que experimentar a dor do perdão e da luta para liberar o perdão, que é uma luta espiritual, não só emocional,
diz ela, é comparado ao trabalho da ostra. A ostra está lá no mar, engoliu uma pedra, uma pedrinha ele engoliu, e aquela pedrinha vai lá para o estômago da ostra, e aquela pedrinha fica ali ferindo, incomodando, judiando da ostra, e aí a ostra começa a produzir um líquido, não sei o nome do líquido, quem é mais especialista nessa área, já leu sobre isso, vai entender, e ali vai ser revestido aquela pedra, e vai ser transformada no quê? Numa linda pérola, mas começou com uma pedra que causou grande sofrimento para aquela ostra. O que você está fazendo com as pedras? Você está digerindo a tua mente, as tuas emoções, no teu estômago. E a graça do Senhor Jesus nos permite que o líquido que reveste as pedras que nos são jogadas, que nós jogamos nos outros, sejam revestidas pelo líquido chamado sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, Jesus transforma em pérolas as pedras que nós estamos carregando. Os escribas e fariseus, em sua arrogância, só queriam atirar pedras, arrogância espiritual e moral. Por isso me chama a atenção também neste livro aqui do Anselm Green, quando ele faz uma análise da tese do psicólogo Jung, que foi um grande expoente da psicanálise, da psicologia, foi discípulo do Freud por algum tempo, depois se descolou do Freud, fez sua própria carreira, sua própria escola de psicologia, e o Jung diz o seguinte, que o ser humano sempre vive entre duas polaridades, entre dois polos, ou ele prioriza a razão, ou prioriza os sentimentos, ou ele prioriza a disciplina, a organização, tudo certinho, tudo encaixadinho, tudo lugarzinho, ou a bagunça. As donas de casa sabem o que eu estou falando, lá na sua casa quem organiza as coisas, quem organiza e quem desorganiza. Tem quantos para desorganizar e tem quem para organizar? Outro polo que ele diz que é o polo do amor e do ódio. Umas pessoas são misericórdia, amor, compaixão, tipo o apóstolo João, o apóstolo amado, o apóstolo amoroso. Outros são pedrão, pedra, pedreira. É puxar da espada e já sai cortando o pessoal. Outros privilegiam o intelecto, a capacidade intelectual, o conhecimento, e às vezes até oprimem pessoas, o seu alto intelecto, a sua razão, o seu ateísmo, a sua idolatria da razão. Já outros priorizam mais os instintos e não o intelecto. E diz o Jung que nós estamos sempre na luta com esses dois povos dentro de nós, e que muitas vezes nós julgamos e somos mais severos na crítica do outro, naquilo que mais nos incomoda, espiritual ou emocionalmente. Dou um exemplo. Vocês lembram, uns 40 anos atrás, quando tinha na televisão um grande evangelista, o programa era reproduzido para 100 países do mundo? Só os da minha idade vão lembrar. Lembra do Jim Swaggart? Alguém lembra aqui do Jim Swaggart? Tinha, assistia na televisão toda semana, tinha programa. E o cara assim era de um moralismo ferrenho, era um moralismo judaizante, principalmente na área da sexualidade. Lá pelas tantas, depois de anos de carreira, famoso, o maior pregador naquela época na televisão, vários países do mundo, se denunciou que o Jim Swaggart foi encontrado num motel com uma prostituta no motel. E aí acabou a carreira do Jim Swaggart. O que o Jung está dizendo? Que o lado sombra do Jim Swaggart, aquela batalha ferrenha contra a questão do adultério,
as prostitutas, disso, daquilo, era o lado sombra. Ele foi descarregado no hotel depois. Cuidado com a facilidade que nós juntamos e atiramos pedras, porque muitas vezes o nosso juntar e atirar pedras acusa nós mesmos do lado sombra da nossa personalidade. Indo para o final desta mensagem, diz o livro Perdoa a Si Mesmo, do Anselmo Green: é mais difícil nos reconciliarmos com a nossa própria culpa e nos perdoarmos da nossa própria culpa. Nós só poderemos nos perdoar quando acreditamos, cremos do fundo do coração que Jesus nos perdoou e que Ele nos aceitou sem restrições. Se nós continuamos no vício de condenar, recriminar e atirar pedras e palavras agressivas contra os outros, é porque nós ainda não entendemos ou não acolhemos em nosso coração a verdade de que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados, todos os teus pecados. E diante desta oferta de misericórdia, amor, perdão e salvação, o nosso coração vai sendo transformado em um coração mais misericordioso. Perdoar a si mesmo é muitas vezes mais difícil do que perdoar os outros. No entanto, esta é a condição para que possamos ter saúde emocional e ter um convívio, um relacionamento mais saudável, mais de misericórdia com as pessoas que nos rodeiam. Hoje é culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia, mais uma vez, a Santa Ceia nos lembra que lá há 2000 anos atrás, o Filho de Deus, Jesus, morreu naquela cruz, entregou o seu corpo, entregou o seu sangue para perdão de todos os nossos pecados. E o próprio Jesus diz para mim e para ti, quando nós somos convidados para a Santa Ceia: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Nós vivemos numa sociedade que só ensina o seguinte: eu também não te condeno, vá e continue pecando cada vez mais. Isso que nós aprendemos em todas as mídias, os professores, formadores de opinião, os pensadores, os artistas de televisão. Ninguém tem direito de te condenar, tá certo? Mas Jesus diria: vá e não peques mais. Não é vá e continue pecando. Jesus não negou o pecado, mas Jesus tratou o pecado com misericórdia e não com juízo. Esta é a grande diferença entre Jesus e os escribas e fariseus. Diante do olhar, dos olhos de misericórdia de Deus e de Jesus, nós somos chamados a reconhecer que o pecado continua sendo pecado, mas ao mesmo tempo, não só isso, não é apenas que Deus odeia o pecado, Deus ama o pecador. E assim eu quero convidar vocês, irmãs e irmãos que estão no culto presencial aqui nesta manhã. O convite para a Santa Ceia é convite de Jesus, não é convite do pastor Jairo, não é convite da igreja luterana, não é convite do bispo, desse daquele, é convite de Jesus. E Jesus diz para ti e para mim: vinde até mim, vós todos que estáis cansados de carregar vossas pesadas cargas, também as cargas de culpa e pecado, eu vos restaurarei e achareis paz para a vossa alma. Encerro esta mensagem dizendo: olha, conversando há alguns anos atrás com uma pessoa que sofreu muito com a morte de uma pessoa amada da sua família. Depois que ela relatou que ela ainda vive um processo de luto, de dor, de saudade, de sofrimento, eu disse para ela: chega um momento no nosso processo de luto, nós temos que fazer uma oração de entregar tudo nas mãos de Deus, tudo que vivemos de bom com aquela pessoa que faleceu, pessoa amada de nossa família, de nossa amizade, como também entregar aos cuidados de Deus.
tudo que nos representa sentimento de culpa. Nós não precisamos viver escravizados por sentimento de culpa, se nós acolhemos o perdão de Jesus. Nós precisamos ter paz com os nossos mortos, para deixá-los em paz, em nossa mente, em nosso coração. E mesmo ali onde falhamos, no amor, na paciência, no cuidado, mesmo ali, nós podemos entregar nas mãos do Senhor o nosso sentimento de culpa, porque maior do que o nosso sentimento de culpa é a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor Jesus. E esta nos é ofertada também hoje aqui neste culto através da Santa Ceia. Que a paz de Cristo, a misericórdia de Deus, a certeza do amor de Jesus Cristo crucificado esteja acima do meu mérito e do teu mérito. Todos pecaram e carecem do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pastores não são seres angelicais, eles não caíram do céu e vivem isentos do sentimento e do pecado. Nós também pecamos. Também nós, pastores, pregamos e ensinamos o que diz a palavra de Deus, mas ela fala também para nós, sempre de novo. Por isso, meu irmão, minha irmã, ali onde você se sentiu ofendido, magoado, ferido por minhas palavras, ou por minhas atitudes, em diferentes situações, também eu peço o teu perdão, porque eu também preciso do teu perdão. E eu ofereço o meu perdão, porque você também precisa do meu perdão. Isso vale para todos os relacionamentos. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos com alegria, com gratidão em nossos corações, aceitar o convite de Jesus para participar da Santa Ceia. Amém. Convido o pessoal da equipe de música para conduzir o próximo hino, nos preparando para a Santa Ceia. Oh,
Lembramos agora que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, o Senhor Jesus entregou o cálice, dizendo: tomai e bebei vós todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. E acolhendo o amor e o perdão do Senhor Jesus, é que nós celebramos a Santa Ceia. Amém. Convido para um momento de silêncio, de oração silenciosa, de cada pessoa que quiser fazer a sua oração, de confissão de pecados pessoal, diante de Deus, se preparando para a Santa Ceia, poderá fazê-lo. Em seguida, depois eu dirijo uma oração. Oremos a Deus, reconhecendo humildemente a nossa humanidade, as sombras da nossa alma, aquilo que nos traz sentimento de culpa do passado ou do presente, as pessoas que nos são difíceis no relacionamento do dia a dia. Senhor Jesus, estamos mais uma vez diante da Tua cruz, lembrando que Tu, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, entregou a sua vida naquela cruz, entregou seu corpo, seu sangue, para perdão de todos os nossos pecados, para a nossa salvação aqui e agora, mas também para a nossa participação no Teu reino no futuro. Assim queremos, ó Deus, com humildade reconhecer que temos pecado contra Ti, Senhor, contra a Tua vontade, os Teus mandamentos, os Teus propósitos para a nossa vida. Temos às vezes corrido atrás de outros deuses, quem sabe não são de pedra, mas são deuses em nossa mente, em nosso coração. Nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida o ter, o poder, o prazer egoísta, o aparecer, a vaidade, a arrogância humana. Por isso pedimos, Jesus, que Tu mais uma vez nos visite. Chegamos na Tua presença, Senhor, pedindo o Teu perdão, a Tua salvação. Assim oramos, lembrando que somos chamados a ser Teus filhos amados, abraçados por Ti, Jesus, o crucificado, e restaurados em nossa paz contigo e também com as pessoas. Transforma, Senhor, as pedras de nosso coração em pérolas, banhadas pelo Teu sangue, Jesus Cristo, e transformadas pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque Tu nos amas, nos oferta, nos presenteia com perdão e salvação. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia. Que possamos ouvir, Senhor, a Tua oração, a oração do crucificado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-nos, Senhor, e ensina-nos a fazer a Tua vontade. Nós oramos em Teu nome, Jesus Cristo, e agradecemos pelo Teu perdão, a Tua salvação. Amém. Este é o corpo de Cristo que é dado por vós. Tomai e bebei, este é o sangue de Cristo que é dado para o perdão dos vossos pecados.
graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom, porque a misericórdia de Deus em nosso favor dura para sempre. Amém. Agradecemos ao Senhor Jesus pelo perdão, pela oferta de salvação e vida nova que Ele nos oferece. Amém. Convido para cantarmos o último hino do nosso culto, antes da oração do Pai Nosso, o hino 624, 624, que segurança sou de Jesus. Enquanto cantamos o último hino, as pessoas que quiserem trazer a oferta, aqui junto às cestinhas de oferta, aqui à frente, poderão trazer, entregar o envelope do dízimo, da oferta, ou mesmo fora do envelope, apoiando, se comprometendo com a missão da igreja. Hino 624, que Deus abençoe a vida dos ofertantes e também o uso das ofertas deste culto. Amém. 624. Queremos encerrar com a oração do Pai Nosso e depois acolhermos a bênção de Deus. Oremos todos juntos a oração dos filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus te acompanhe, que a bênção, o cuidado de Deus, a proteção de Deus te acompanhe na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu trabalho,
no teu testemunho e serviço cristão. Que tenhamos uma semana abençoada, protegida e conduzida por Deus. Seguimos então com a bênção de Deus, que possamos servi-lo com gratidão, com alegria e com perseverança. Amém. Um abençoado domingo para todos vocês e suas famílias. Próximo culto com batizados, 2 batizados marcados para o próximo culto.